quando você foi para a igreja? A gente tem uns primos lá em Bragança que se converteram e abriram uma igreja, né? A igreja chamava Ministério FENS, Família Estruturada Nação Salva. Então esses primos nossos abriram essa igreja e bastante parte da família se tornou cristãos evangélicos. E junto com eles minha mãe e a minha avó também. Isso eu tinha acho que uns 8 ou 9 anos, mais ou menos, que eu comecei a congregar a igreja evangélica. E sua primeira experiência forte, que você realmente entendeu que Jesus estava falando com você? Eu tive algumas experiências fortes com Deus, mas a primeira delas foi num acampamento em que eu já ministrava. Eu me lembro que eu estava atrás da bateria orando, e eu senti um quebrantamento muito grande. Na verdade, aquilo tudo era arrependimento pela vida errada que eu levava. Porque eu tocava e as pessoas olhavam para mim e achavam que eu vivia uma vida certa, mas só no meu coração eu sabia que isso não era verdade. Então, nesse momento, eu me arrependi de coração nesse acampamento. Eu fui batizado com o Espírito Santo, orei em línguas, mas ficou por ali, aquilo morreu. Eu não pratiquei isso. Quantos anos você tinha? Quantos anos eu tenho? Eu tinha 13, mais ou menos, 12 ou 13. E quando você veio para Bauru? O que você veio fazer aqui? Eu tinha 19 anos, eu vim para fazer Unesp, Engenharia de Produção, na Unesp. Ok. E como estava a sua vida nesse tempo? Como eu disse, eu já não vivia uma vida tão bem com Deus lá em Bragança. Mas eu tinha pessoas olhando por mim o que não aconteceu aqui em Bauru. Então, quando eu cheguei aqui, eu quis tocar o terror, vamos dizer assim. E tinha com quem fazer, né? Pessoas da faculdade, o pessoal está nessa pegada. Então, na verdade, eu sabia que essas coisas iam acontecer e eu escolhi deixar Deus de lado. E na verdade, até eu entrei no meio do ano, no meio de 2008, e no acampamento de carnaval de 2009, eu tive em Bragança, e Deus me falou comigo através de uma pessoa, dizendo assim, mais ou menos assim: você sabe qual é o caminho certo, foi eu quem te coloquei lá, você não está lá pela sua inteligência. Pensei, o Nesp, eu sou o cara, né? Engenharia de produção, o curso mais concorrido. E Deus diz claramente: não foi pela sua inteligência que você chegou lá, eu te coloquei lá para fazer a minha vontade. E mesmo depois disso, eu tive a cara de pau de falar: Deus, fica de lado um pouco, que eu quero conhecer as coisas que o mundo tem a me oferecer. E essa foi a situação que eu comecei a viver quando eu cheguei aí em Bauru e comecei a estudar na Unesp. E como você veio parar aqui na Igreja Cristã Renovada? Quando foi isso? Isso foi num acampamento de 2011. Eu vinha já alguns domingos, porque eu moro até aqui perto, então alguns domingos eu vinha, alguns domingos eu ia no churrasco na hora do almoço, bebia, daí eu não queria vir bêbado, daí eu não vinha. Mas alguns que eu vinha, eu sentava lá atrás, chegava atrasado e saía primeiro. Então eu não conseguia fazer amizade com as pessoas. E também, na época, os cultos de sábado eram quinzenais, então às vezes eu ia viajar para a minha cidade e nunca acertava de estar presente num culto de jovens. E aí, num determinado domingo, eu estava sentado e eles anunciaram um acampamento que ia ter, que foi no dia 15 de outubro, é isso mesmo? Das crianças, né? 15 de novembro. E aí eu lembro que eu perguntei para o diácono na porta e me levou até a Miriam e me levou até o Daniel. E aí deu certo de eu ir nesse acampamento e foi quando as coisas começaram a acontecer. Para vocês terem ideia, eu toquei... Alguém já ouviu falar do Interunesp aqui? É a maior festa universitária do Brasil. Eu toquei com a minha banda que eu tinha na época no Interunesp no sábado, por isso eu cheguei no domingo de manhã no acampamento. Para vocês entenderem a situação. Gustavo, talvez você possa até esquecer de alguém, mas quem que está aqui e que influenciou nessa transformação na tua vida? Perigoso esquecer alguém. Mas o Dani foi o primeiro que colou em mim,
E ele queria me dar de beber e eu queria tomar, então deu certo. E, bom, o Lucas me ajudou bastante, a Vanessa, graças ao celular Oi, a gente falava todo dia. A Joyce, o Giga, o Matheus Miau me deu meu primeiro livro do Reagan, não esqueço dessas coisas. E de quem eu estou vendo, assim, acho que só do começo. Talvez esteja esquecendo de alguém, me perdoem, mas algumas dessas pessoas. Amém. Realmente, você se associar a pessoas corretas podem e vão te ajudar muito nessa caminhada de transformação da sua vida. Olhe bem com quem você está andando. Associe-se a pessoas corretas. Isso vai dar um resultado correto lá no fim. Gustavo, e hoje, como é que está a vida? Só bênção. Depois que eu fui deixando as coisas que precisavam ser deixadas para trás, porque a gente sabe que quando a gente aceita Cristo, ou quando você decide de fato seguir a Cristo, as coisas da sua alma, as coisas do seu sentimento, as vontades que você tem não mudam. É por isso que Romanos 12:2 diz que você precisa renovar sua mente para que as coisas da sua alma, do seu intelecto se transformem. Então, nada mudou. Eu continuava com a mesma vontade de pecar, mas eu fui renovando a minha mente, eu fui deixando as coisas que Deus me pediu para deixar. Então, as coisas que me prendiam, eu fui deixando. E de lá para cá foi assim, carro novo, emprego novo, promoção no emprego, outro carro e bênção. Só uma coisa assim que eu queria registrar, para vocês terem ideia, essa banda que eu tocava foi a última coisa que eu precisei deixar. Porque ela não era um pecado, ela era um peso, simplesmente, como dizia em Hebreus 12:1. Ela não me fazia... Ela poderia me fazer pecar, mas ela era só um peso. Existem pessoas cristãs que vivem tocando no mundo, mas Deus me disse a mim claramente que esse não era o meu lugar. Só que naquele momento, eu ainda era estagiário, ganhava muito pouco, e a banda dava um dinheiro legal. Então eu disse, Deus, assim, quem já escutou o testemunho do Thales, vai lembrar. E Thales falava assim, Deus, se eu parar de tocar no mundo, eu vou ficar pobre. E eu pensava, Deus, se eu parar de tocar no mundo, vai faltar dinheiro. E quando eu decidi abrir mão, eu comecei a ministrar aqui, e assim, no primeiro mês apareceu alunos para eu dar aula, e eu ganhava tipo o dobro com as aulas do que eu ganhava com a banda. Só para vocês terem ideia, como Deus trabalha. Amém. Acabou a faculdade? Tô no último semestre agora. Fim do ano eu colo grau. Está trabalhando? Estou trabalhando. Eu entrei como estagiário nessa empresa, desenvolvi alguns projetos já muito interessantes, assim, me reconheceram, me deram parabéns, as pessoas reconhecem meu trabalho lá. E eu fui contratado como engenheiro trainee, que é um cargo para quem já se formou, e eu não me formei. Então... Amém. Aqui na igreja, o que você faz? O que eu faço? Participo da equipe de jovens, da liderança, vamos dizer assim, estou junto com o pessoal. Ministro na equipe de música, de louvor. Que mais? Tô no Rema, estou fazendo Rema no primeiro ano. Não fiz antes porque minha faculdade era à noite. Inclusive, esse semestre eu vou perder as aulas de segunda-feira porque eu preciso ir para a faculdade. Mas é isso. Esqueci alguma coisa? O que o Rema acrescentou nisso? Cara, o Rema é muito massa. É coisa que você... Assim, como eu disse, desde os meus 9, 10 anos, eu tenho contato com a Bíblia. Por mais que eu não lesse na minha casa, todo domingo eu escutava falar dela. E todo sábado, que eu ia no culto de jovens. E de quarta também, porque eu tocava, eu tinha que ir. Então, eu sabia muitas das coisas. Quando o pastor começava a pregar, eu falava, isso aí eu já escutei. Mas quando você começa a fazer o Rema e se aplica nas aulas e nas orações, revelação vai chegando e coisas que você lia passam a ter, parece que você pensa assim, cara, como é que eu nunca enxerguei dessa forma? Não é possível que isso aqui estava aqui o tempo todo. E uma coisa que eu costumo dizer é que assim, antes eu não tinha força para deixar as coisas do mundo, assim, os pecados.
que eu sabia que eu não deveria fazer. E eu lia a Bíblia parecia uma coisa distante para mim. Eu lia, eu abria assim no shuffle, eu abria qualquer coisa e caía assim, filho de não sei quem, neto de não sei quem. Eu falava, Deus não quer falar comigo, cara, não é possível. Mas agora não, agora é diferente. Depois que eu resolvi andar de verdade com Deus, eu comecei a ler as cartas. E o negócio eu leio de manhã, acontece à tarde, à noite eu converso com alguém, e as coisas são muito reais, são muito vivas. A palavra é viva, é muito assim. Legal. Queridos, o exemplo do Gustavo é o exemplo, ele viveu uma situação que muitas pessoas vivem. Então você vê, os pais se separaram quando ele tinha 2 anos de idade. E você precisa entender que, ainda que você não tenha um pai, ou ainda que você não tenha uma mãe, Deus, Ele nunca te desampara. Deus é contigo, Ele é fiel e você não é órfão. O Senhor é contigo. E se você se apegar a essa verdade, tudo é transformado na tua vida. Então o Gustavo, um menino que não teve o pai presente, ele caminha, conhece a Jesus, avança, ainda que tropeçando, caindo, levantando, por escolhas erradas, por não ter um entendimento correto de muitas coisas, mas ele avança, o Senhor é com ele, porque ele é filho de Deus, e Deus conduz ele até a fazer uma universidade, e são escolhas. Ele podia ter escolhido outras coisas, mas ele fez escolhas corretas, e Deus o leva a uma condição de um profissional muito bem sucedido, um engenheiro de produção. Gustavo não falou aqui, mas ele tem ofertas de trabalho para ir para a Alemanha, para ir para a Irlanda, para ir para os Estados Unidos. Ele já esteve um tempo nos Estados Unidos. Ele tem oportunidades de trabalho no Brasil, em vários estados. Por quê? Porque Deus é com ele. Ele é um sucesso, porque ele tem feito escolhas corretas. E tudo vai bem na vida daqueles que andam, não de ouvir falar com Deus, mas de andar com Deus de verdade. Amém? Amém. Está solteiro? Estou solteiro ainda. Está meio desanimado, parece? Não. Já em espírito já é meu, já estou chamando a existência, está vindo aí. Gustavo está sem compromisso. Ora aí que ele é um grande partido. Amém? Amém. Gustavo, valeu, velho. Obrigado. Você é um sucesso. Pessoal do louvor,